O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que a vitória que ele conseguiu nas eleições legislativas de ontem, domingo, ela evidencia uma rejeição por parte dos eleitores do tipo de populismo peronista, a sua versão peronista. E, segundo Milei, a vitória seria um endosso do que ele vem fazendo na economia. A coalizão, governista, mais que dobrou o espaço dela no Congresso. Evidentemente, do ponto de vista político, isso lhe dá um acréscimo de forças para tentar seguir adiante. Confira. A Bolsa Argentina teve alta superior a 20% após o desempenho do partido de Milei nas eleições legislativas. O peso, que chegou à mínima histórica nas últimas semanas, subiu 4% nesta segunda-feira. No último domingo, o Libertad Avança teve 40,6% dos votos, contra 31,6% dos peronistas. A legenda venceu na maioria das províncias, entre elas Buenos Aires, reduto da esquerda, onde a coalizão governista havia sido derrotada nas eleições locais em setembro. Principal fiador da campanha, o presidente americano Donald Trump parabenizou Milei. O governo americano havia assinado um socorro de 20 bilhões de dólares em swap cambial para salvar as reservas do Banco Central argentino, com potencial de dobrar a quantia, caso o partido de Milei ganhasse as eleições legislativas. Após a vitória, Milei disse que os argentinos mostraram que não querem voltar a um modelo fracassado de inflação e de um Estado inútil. Los argentinos le dijeron, basta al populismo, populismo nunca más. Na Câmara, o Liberdade Avança passou de 37 para 80 cadeiras. O número da coalizão se expande para 104, com os aliados do PRO de Maurício Macri somando mais que um terço do total. É o suficiente para manter os vetos da Casa Rosada e também para evitar vetos legislativos a decretos presidenciais. No Senado, os governistas triplicaram os assentos. Mesmo assim, a oposição ainda é maioria, com 28 cadeiras. O presidente argentino pediu à oposição moderada que apoie as reformas. Com o novo Congresso, analistas veem um presidente mais aberto ao diálogo e um caminho mais fácil para implementar sua agenda de governo, que inclui novos modelos previdenciários, trabalhistas e tributários. Vimos Milei que se sacó la campera de cuero y se calzó el traje, prácticamente como cuando Menem se cortó las patillas y se volvió hubo un cambio fuerte en lo estético, pero también hubo un cambio fuerte discursivo, ¿no? Digamos, vimos un presidente eufórico, pero también respetuoso de la diferencia. Andrei, o que se viu na Argentina ontem foi o que se chama no jargão de pessoas profissionais do campo de pesquisa e opinião como você, um evento completamente fora da curva. Poucos foram capazes de ver, vocês viram. Você, como empresa, vocês viram o que estava se formando. Não foi o consenso generalizado antes dessa eleição, o resultado que se realizou, que se concretizou ontem. O que é que vocês viram em termos de formação de opinião na Argentina que traga lições para outras paragens próximas da Argentina também? William, eu diria que ainda bem que a gente viu o que viu com um impacto de 20% sobre as ações na Bolsa, 10% sobre o peso, 50% sobre os títulos. Se a gente não tivesse visto isso, nossos clientes estariam bem mais pobres e muito chateados nesse instante. Então, ainda bem que tivemos esse desempenho. Acho que foi uma das eleições com mais impacto sobre o mercado financeiro, inclusive sobre o mercado financeiro que está aqui na Faria Lima. Alguns dos clientes mais importantes da Atlas foram fundos e bancos que operam sobre a Argentina, viram um mercado especulativo, efetivamente. Eu diria que algo muito importante que a gente conseguiu observar nos nossos números foi que essa vitória se deu mesmo numa espécie de piso de aprovação do Milei. O Milei não ganhou essa eleição porque ele está num ápice de popularidade na Argentina. Muito pelo contrário. O Milei está no seu pior momento de aprovação desde o início do seu mandato. Por quê? Porque está demorando chegar à época de prosperidade que ele prometeu.
As reformas foram feitas, a inflação caiu, a austeridade chegou, né? Junto com isso, um custo social enorme, né? A pobreza disparou, tudo está muito caro, inclusive para os brasileiros que agora visitam Buenos Aires, está visível que não é mais tão fácil, né, de visitar o nosso país querido vizinho. O fato de que o Milei então venceu, o que a gente conseguiu observar, é algo de um paradoxo, né? Um presidente que está passando pelo seu pior momento de popularidade desde a inauguração, numa eleição de meio termo, você esperaria, pelo sentido comum, que ele perderia uma eleição legislativa com essa. Seria lógico. E ele ganhou a eleição e a gente conseguiu observar que isso de fato aconteceria. Por quê? Acho que tem dois motivos. Tem vários outros, mas dois são mais importantes que o resto. Primeiro, porque conseguiu unir todo o seu espectro político. Ele teve 40% dos votos, porque todo mundo que aprova o Milei na Argentina votou em apenas uma única força política. Ele conseguiu se juntar com o PRO, efetivamente tinha o bloco do Milei e todos os outros, sendo que todos os outros se dividiram. A esquerda se dividiu em diversos partidos regionais, não conseguiu articular dentro de uma estratégia clara de enfrentar o Milei. Existia também uma força provincial mais moderada. Então, basicamente, tinha o Milei e um monte de opositores que também estavam competindo entre si. E o segundo ponto? Você junta os votos, ele tem 40% e os outros estão fragmentados. Então, isso passa a impressão de uma vitória muito maior do que, de fato, ele teve. Ele não teve uma maioria dos votos. Ele teve 40%, mais do que qualquer outra força política. A segunda tem a ver com um diagnóstico que eu fiz, que talvez é a fala mais controversa no estúdio da CNN, proferida por mim. Depois do... Silêncio agora, a frase mais controversa do Energumano no estúdio da CNN, que você tem frequentado com certa frequência. Na noite da eleição presidencial da Argentina, que o Milei venceu, no segundo turno, foi um resultado inesperado. O Massa tinha mobilizado todo o aparelho peronista, tinha feito uma campanha bastante boa, tinha sido muito convincente nos debates. Estávamos todos esperando um resultado muito próximo entre o Massa e o Milei. Pela pesquisa Atlas, deveria ser uma diferença de uns 5 pontos, acabou que a diferença foi bem maior, foi de uns 10 pontos, né? E na época eu interpretei isso principalmente como uma morte do peronismo na sua encarnação kirchnerista. Ou seja, os peronistas tentaram tudo naquela eleição. Usaram tudo que eles tinham. E não foi pouca coisa. Tiveram um candidato bom, tiveram uma campanha extremamente bem organizada, fizeram tudo à la carte. Mesmo assim, não conseguiram derrotar o Milei. Isso demonstrou a mim, naquela época, uma fragilidade estrutural do peronismo depois de um fracasso econômico que até hoje, né, justifica o quê? Uma rejeição maior aos peronistas do que a um governo que não está bem aprovado assim. Então, por mais que o argentino médio está sofrendo, não está mais confiando tanto no Milei, principalmente depois de um escândalo de corrupção envolvendo a própria irmã, né? Por mais que ele não tenha mais aquela aura de sabe tudo, de vai conseguir consertar as coisas rápido, qual que é a alternativa que os argentinos têm? É voltar ao peronismo na sua encarnação kirchnerista, com as suas soluções econômicas que afundaram o país na crise que se encontra hoje? Parece que não. Então, mesmo com esse cenário tão ruim para o governo, a oposição não consegue capitalizar politicamente acima do melhor cenário que eles poderiam ter. Por quê? Porque basicamente é uma estrutura política que eu entendo que é moribunda. O peronismo, para sobreviver na Argentina, ela precisa entender qual será a sua próxima etapa, não kirchnerista. E ao não ser assim, simplesmente não existirá mais. Nós estamos falando de um evento único em termos políticos ao traçar cenários de risco? Olha, eu acho que o André colocou muito bem. Eu acho, talvez a leitura que eu tinha do resultado, a gente também não estava fazendo pesquisa, então a gente não entrou para poder capturar esse movimento, mas eu diria que
a eleição de outubro, em contraste com a eleição de setembro, era mais um referendo sobre se você quer seguir adiante nesse governo ou voltar ao passado. Então, quando você teve essa característica para o eleitor, então aí saiu um pouco mais a escolha de uma vitória, uma voto com o peronismo aqui, talvez possa afundar esse governo. E aí houve um certo medo, isso imobilizou essa capacidade. Mas será que é um sinal que a direita agora vai prevalecer na região? Eu acho que eu não pegaria o resultado da Argentina como um sinal do que podemos esperar em outras eleições. No Chile, por exemplo. No Chile. Eu acho que nós temos vários governos, particularmente na região andina, Chile, Colômbia, Peru, nós temos governos impopulares. Não é? Então é natural que a direita possa prevalecer, né, nessas disputas. Mas se você pega a história da Argentina, acho que, olhando para frente, o Milei sai fortalecido, mas o desafio econômico permanece. E vai ser uma grande questão como é que o Milei reage a essa vitória. Ele vai fazer um ajuste na desvalorização da moeda tão necessária para poder acumular reservas. Se ele não fizer isso, você pode ter uma situação econômica um pouco mais crônica, que vai impactar a capacidade dele ganhar a eleição daqui a 2 anos. Então, eu acho que o desafio econômico permanece muito grande e isso vai ditar os rumos do governo Milei e o êxito daqui a 2 anos, mais do que o resultado em si. Você quer entrar nesse momento? Nós estávamos justamente discutindo isso antes da eleição. Em que medida o governo do Milei estava cometendo os mesmos erros de governos antecessores, que era tentar segurar a inflação via câmbio. Ou a gente pega qual o peso real de Trump nesse momento e voltamos a essa questão depois, pode ser? Não, bom, você quer... Colocar o Lorival, o Lorival né? Entre os claro. fatores que explicam a vitória eleitoral. Claro, claro. Qual o peso do Trump? Bem, acho que o peso do Trump é no sentido de prometer ajuda, né? Os argentinos, eles não podem se dar o luxo nesse momento de falar assim, não, eu vou dar um recado para o Trump, eu vou mostrar como eu sou altivo e patriótico e eu não quero esse Yankee aqui dizendo para a gente o que a gente tem que fazer e tal. Claro que tem argentinos que estão dizendo isso, mas qualquer ajuda para a Argentina é bem-vinda nesse momento. A Argentina está com a corda no pescoço. Então, quando ele disse assim, olha, tem aqui 20 bi, mais 20, 40 bi, mas olha, pelo amor de Deus, né, não vão eleger os peronistas, eu acho que esse recado pode ter contribuído. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Andrei, que é assim, no dia 7 de setembro, a força do Milei perdeu 14 pontos percentuais na província de Buenos Aires. Agora ganhou por 1 ponto percentual lá, ganhou com grande margem em outras 3 províncias importantes, Mendoza, que é tradicionalmente liberal, de centro-direita, Córdoba, que é tradicionalmente conservadora, e Santa Fé, que é um swing state, para usar um termo argentino, né? Então, assim, o que aconteceu de 7 de setembro para cá? É que a pauta era uma pauta local, no caso da província de Buenos Aires, eram outros termos, é a liderança do Axel Kicillof que pesou, qual foi o matiz aí? A humildade do Milei, né, no discurso da derrota. A Argentina tem uma característica de ter momentos quando o eleitorado se expressa para punir um incumbente impopular. Geralmente, esses momentos eram concentrados em eleições primárias, as ditas PASO, que esse ano não existem mais por conta de uma reforma eleitoral que o Milei adotou. Então, na província de Buenos Aires, o primeiro momento que o eleitorado teve de se declarar sobre a situação política do país foi essa eleição provincial. E o que aconteceu? O eleitorado peronista chegou e votou em massa e quis punir o Milei. E o que o eleitorado do Milei fez? Não votou, não compareceu às urnas. O nível de participação naquela eleição foi extremamente reduzido. Por que isso aconteceu? Porque era uma eleição não tão importante assim. Então, se você, enquanto eleitor do Milei, estava realmente muito feliz com o governo, empolgado para declarar quanto você está realmente continuando a apoiar e querendo de alguma forma dar um prêmio para o Milei, para o belo trabalho que ele fez, você talvez participaria naquela eleição, mas não era esse o clima no país. Existia um escândalo de corrupção envolvendo a Karina, enfim. Isso não quer dizer, no entanto, que esse eleitorado que não compareceu
mudou muito de ótica ou de avaliação sobre o que está acontecendo no país, sobre qual que é o seu rumo e sobre qual que é o rumo que eles desejam. Então, assim que eles perceberam, por conta dessa eleição, que o Milei perdeu de uma maneira bem surpreendente pela margem, né, da distância entre o grupo do Kicillof e a Libertad Avança, que o governo enfrentaria de fato um risco na eleição que realmente importa, que era essa, então todo mundo se mobilizou e deu no que deu. A vitória do Milei meio que comprovou que não existe do lado dos peronistas mais, mesmo no momento de dissatisfação. Eu busco reforçar esse ponto. O Milei está no seu pior nível de aprovação desde o início do mandato e mesmo assim ele consegue vencer uma eleição legislativa. Se trata muito mais de uma vitória política por conta de entender bem o contexto dele, ou talvez se trata muito mais da oposição não conseguir vencer e perder uma eleição do que ele vencer porque realmente existe uma maioria acachapante apoiando o que ele está fazendo. Há uma, eu acho que não. Desculpa, Milei. Não, eu ia passar a palavra para você. Há uma falta de Milei, alternativa, André. basicamente. Os argentinos não estão muito felizes com a situação do país deles, não estão nem tão felizes mais com a atuação do presidente, mas simplesmente não tem outra opção. A opção que a oposição representa... É um retrocesso, pode representar um retrocesso gigantesco. E nesse caso, com tudo que o Trump avisou, boa sorte para vocês. Exato. Mas essa coisa do Trump é interessante pelo seguinte, né? Tem aquele velho ditado que diz que a inflação aleja e o câmbio mata. A economia argentina sabe bem, porque ela já ressuscitou algumas vezes, né, de algumas mortes em função de crises cambiais. O que o Trump está fazendo agora como é que chama aquele aparelho que faz assim? Trava-línguas. É como se o Trump tivesse vindo com um desfibrilador, não consigo falar. E ressuscitasse o coração já doente. Exatamente. Assim, e desse uma sobrevida, porque atravessa, esse dinheiro vai fazer a Argentina atravessar meados de 2026, com os compromissos do primeiro semestre do ano. Agora, o que eu percebo, hoje eu conversei com empresários e com gente lá, é que eles estão desesperados por reformas que deem alguma chance do investimento privado acontecer, porque isso também ainda não aconteceu. Então, reforma trabalhista, reforma tributária, é óbvio que a reforma do câmbio precisa acontecer, porque ela compromete competitividade de investimento. Então, agora que ele ganhou esse refresco no legislativo, ele tinha que aproveitar para passar o segundo saco de reformas estruturantes importantes. Se ele vai conseguir mesmo, aí eu não sei. Cris, por último, se a gente tentasse colocar na cabeça do Trump um exercício que a gente repete aqui inutilmente, né? Que ninguém, na verdade, consegue, ele já interpretou o que aconteceu na Argentina como uma vitória dele. O que isso significa do ponto de vista dos impulsos que ele vem dando ao norte da América do Sul, Venezuela? Olha, eu acho que ele... E também foi assim, o Tesouro americano está aliviado, porque eles prometeram uma ajuda financeira para a Argentina. Lucraram muito. Mas eu acho que a preocupação do Tesouro é que eles vão dar uma linha de crédito que vai torrar dinheiro sem nenhum resultado. Porque se tivesse um resultado ruim, a gente entraria numa crise de confiança e não é linha de crédito nenhuma de Tesouro que ia salvar os argentinos. Então, agora que a Argentina sai com um bom resultado, acho que o Tesouro está um pouco mais acalmado, mas existe uma preocupação no Tesouro que ele só use a reserva para manter o câmbio onde é que está. E aí você não resolve nada com isso, tá? Então, esse é o desafio. Mas eu acho que se a gente olha a Casa Branca com a região como um todo, eu acho que a preocupação central da Casa Branca hoje é combate ao narcotráfico. Se a gente vê o que está acontecendo na Venezuela, se a gente vê a política doméstica americana, é claro que existe um intuito de enfraquecer o governo Maduro e, se possível, derrubá-lo. Você acha que é apenas um pretexto para tentar, de fato, tirar o Maduro? Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com... Igualmente, eles querem... É um caso emblemático que pode usar a força bélica americana como uma demonstração de força contra os narcotráficos para poder ter consumo doméstico nas eleições no ano que vem. Então, acho que se o Maduro cair, é um bom efeito, né, um side benefit que você pode ter, mas não é a política central de derrubar o regime. Então, eu acho que a gente olha na região como toda, eu vejo muito a Casa Branca junto com Stephen Miller e Marco Rubio com esse foco muito forte no narcotráfico na região.